recentemente faleceram 2 missionárias da equipe de vocês, né. A primeira foi a Valdete, né. Gostaria que você falasse um pouquinho como que foi, o que que você acompanhou a toda essa situação. Então, a Valdete, ela que era uma das missionárias que ajudou muito, né, nos trabalhos pastorais, nas algumas paróquias, com Marinas, eh, e de ela quando o padre Afonso faleceu, ela foi acometida por um câncer de mama, inclusive fez cirurgia e fez os tratamentos e melhorou, né, por 22 anos. 22 anos depois, o câncer voltou e foi o pulmão, né, que foi em 2023. E aí foi muito sofrido, e desse sofrimento a levou à morte, né. Eu tive, a oportunidade de vir, de visitá-la várias vezes, de estar um pouco com ela no hospital. E via o sofrimento da Valdete pela doença, mas também me alegrava de ver a entrega dela a Deus, né. Nunca vi ela reclamar e sempre agradecendo a Deus pelo por ela ter, tido a oportunidade de se conhecer, de poder amar né, a Jesus, de ter servido a igreja. Então esse, foi um testemunho muito vivo que Valdete deixou, não só para mim, muitas pessoas que aproximou dela na doença, experimentou essa graça de Deus na vida dela através do sofrimento. Você acompanhou ela durante alguns dias também Foi. aqui, nos últimos dias, né? Aham. Isso, no hospital, ela estava na UTI, então fiquei sabendo dela, que a situação dela estava mais grave, então, eu vim de Brasília, porque eu estava em Brasília com a minha sobrinha também que estava em tratamento de câncer, e eu vim para poder ficar uns dias com a Valdete. E tive a graça de poder ficar com ela, os dias, né, acompanhando, ficando com ela lá no hospital, né. Então foi assim, eh, e vi até o momento que o médico disse para ela: "Olha, Valdete, que a medicina podia fazer por você, já fez, mas como você está num nível espiritual muito mais elevado do que nós médicos, então eu tenho que dizer para você que você é um paciente, um doente terminal". E Valdete falou assim, acolheu aquela fala do médico e pediu para ele: "Se eu sou um doen uma se eu já estou num estado terminal, me deixa terminar em casa". E o médico a médica que atendeu ela falou para ela, falou assim: "Olha, Valdete, eu vou conversar com os outros 2 médicos que cuida de você, e da minha parte eu vou te liberar para ir para casa". Mas precisava que a plano de saúde dela liberasse, né, o tratamento, porque ela não podia interromper lá. E ela também não tinha condições de ficar sem oxigênio, essas coisas todas. E então eles conseguiram e levou a Valdete numa terça-feira para casa e na sexta ela faleceu, né. Mas faleceu em casa, junto da família, junto dos que ela amava, e assim, e, foi tão forte esse momento quando o médico disse para ela que disse para a família que ela entrava em óbito, quanto as pessoas que estavam na casa foram agradecendo ela pelo trabalho missionário dela, por eles terem conhecido Jesus através dela. Então foi, assim, um momento de agradecimento, né. Eu não estava presente nesses dias. Eu fiquei com ela uma semana antes dela falecer. Eu falei que eu não estava preparada para aquele momento com ela. Então eu fui para Paracá e ela faleceu. Ele na semana seguinte. Então foi assim um testemunho bonito da parte da Baldete, da entrega dela a Deus, e assim no silêncio, sem reclamar,
agradecendo cada pessoa que a visitava, os ministros de eucaristia, que levavam a eucaristia para ela todos os dias. Então ela teve uma assistência da igreja, né, graças a Deus. Quando eu deixei Valdete, eu sabia que ela não tinha muito tempo mais, pela condição física que ela se encontrava. Mas, eu todo dia rezava e cada um telefonema que vinha de Vitória eu ficava pensando: Valdete, né, Valdete. Mas, assim, esperava pelo esse momento, porque o sofrimento dela foi muito grande, mas tinha, assim, essa certeza, de qualquer momento ela ia, mas não foi um pouco diferente, sabe, né, aquele pressentimento que foi assim, não foi com ela que eu ficava esperando, mas sabia que o estado dela, não tinha muito não dava muita esperança de vida aqui, né. Porque a gente conversou muito, o tempo que eu tive com ela falou para mim da entrega dela, né, organizou as coisas, tudo que ela tinha para organizar e foi em paz, né. E como é que foi a questão da Sandrinha? Também foi uma coisa meio que parecida, né? Uhum. A Sandra, quando a Baldete já estava bem fraquinha mesmo, já a doença mais em estado bem mais avançado, a Sandra descobriu um tumor no intestino, né. Quando a Valdete, faleceu, ela já tinha feito cirurgia e estava fazendo quimioterapia, mas estava bem, estava reagindo, tendo uma boa reação. E só que depois que ela terminou aquele círculo de quimioterapia, ela foi para a casa dela, que ela morava em Afonso Cláudio, mas no interior, na roça, né. E ela foi para a casa dos pais e lá, passou, assim, acho que 2 meses, 2 ou 3 meses, não sei, ao certo. Mas foi, assim, questão de 2 ou 3 meses, sem essa assistência médica, sem esse acompanhamento, né. E aí ela começou a ter algumas coisas, um sintoma e partilhava comigo, e eu sempre falava com ela: "Sandra, procura o médico minha filha, procura o médico". Até quando ela procurou foi porque tinha um outro tumor que já tinha aparecido e que era já estava crescendo, né, e então, ela veio, fizeram a tomografia e descobriu um outro tumor grande e uma massa que envolvia o intestino dela, né. E ela já estava com metástase no fígado e em outras partes, órgãos, assim, internos, né. E ela daí então foi eles falaram numa cirurgia, numa segunda cirurgia, mas ela não teve mais condições de fazer cirurgia, né. Então quando tirou esse segundo, esse tumor estava tão grande que comprometeu os rins dela e ela teve que colocar um catéter, né. E então e isso foi só piorando, né, foi só piorando. E eu tive 2 vezes, eu estava em Brasília, a irmã dela me ligou, porque era muita dores, sofria de muitas dores, e a irmã me ligou pedindo que eu viesse para ajudar ela, cuidar da Sandra. E eu vim, fiquei na casa dela, da irmã dela, que chama Sônia, em Campo Grande, ela mora aqui mesmo, na Vitória, Campo Grande, o bairro Campo Grande. Fiquei na casa com ela. Aí depois, quando a Sandra deu uma melhorada, eu voltei para Paracatu, até porque eu estava com minha sobrinha com câncer também, né, e também estava ajudando a cuidar da minha sobrinha. E fiquei lá uns dias, a gente conversava, só que ela só foi piorando, né. E ela me ligou de novo, e eu falei: "Vou para ajudar a cuidar de Sandra". Então eu vim e fiquei com ela no hospital. Então, dos dias que eu vim, eu todos os dias eu ia ficava das 7h30
da manhã até às 19h30, lá no hospital com a Sandra. E ela tinha muitas visitas, muitas dores, muito sofrimento mesmo. E um dia a médica, falou para ela, né, porque ela estava com dificuldade, algumas dificuldade, o médico falou que ela os rins não, o intestino já tinha parado, o fígado dela estava amarelinha, muito amarela, e ela achava que era anemia, que ela estava com anemia, e os rins dela também já estava parando. Aí a médica chegou e falou para ela: "Olha, Sandra, você não está com anemia, é os órgãos que estão parando, seu intestino, seu fígado, seus rins que já estão parando". Aí ela foi e falou para a médica: "Doutora, se esses órgãos meus estão parando, quanto tempo eu ainda tenho de vida?". Aí a médica falou com ela: "Uma semana, no máximo 15 dias". Aí ela foi, escutou, ele acolheu, no momento ela ficou num silêncio, e depois eu fui conversei com ela, ajudei ela também a se entregar a Deus, agradecer pela vida dela e pelo bem que Deus tinha realizado na vida dela e na vida de tantas pessoas que aproximou dela, né, Deus através do carisma dela de acolher, da alegria dela, da fé, da confiança dela em Deus, muita gente também que aproximou, que visitava ela, também teve essa graça, essa experiência, né. Agradeci a Deus porque tinha ido visitar ela e tinha saído muito mais fortalecido do que quando foi, né. E então eu ajudei a Sandra, entregar a Deus. Falei para ela assim: "Olha, querida, eu quero te ajudar, te entregar a Deus, você fazer sua entrega a Deus, mas eu não quero estar aqui nesse dia". Aí ela falou: "Ô tia Sônia, não precisa a senhora preocupar de estar aqui, porque, eu já recebi, a senhora foi uma presença na minha vida, nesse período mais difícil da minha vida, que é a doença. A senhora foi essa presença. Então se a senhora não está preparada para esse momento, eu não vou ficar triste". Então nós nos despedimos e eu fui embora, né, eu fui numa quarta-feira e a Sandrinha, ficou, eh, né, cada dia conseguimos um grupo de pessoas que revezava com a irmã dela no hospital, e ela falou para mim assim: "Olha, tia Sônia, eh, um dia, né, a gente vai encontrar no céu". E eu fui para casa, cheguei na sexta, saí na quarta, cheguei na quinta-feira lá em Paracatu. E todo dia ela mandava uma mensagem, uma foto para mim, como ela estava. Aí no domingo, dia 7 de outubro, era um domingo, ela falou para mim assim: "Tia Sônia, hoje eu recebi a Eucaristia e nós cantamos o ofício de Nossa Senhora", e comentou o que tinha sido feito ali, né. E então, quando foi naquela noite, o dia 7 de outubro, né, eu fui dormir, rezei por ela e acordei sonhando com Sandrinha, falando comigo que ela tinha conseguido, que ela tinha terminado, mas não falou o quê. E me abraçou e falou: "Tia Sônia, nossa amizade é aqui na terra como no céu, é assim aqui assim na terra como no céu", né. E eu acordei e falei: "Sandrinha faleceu". Chamei minha irmã, falei para ela: "A Sandra faleceu". Ela falou: "Por quê? Alguém te comunicou?" Eu falei: "Não, mas ela me falou". Eu tive um sonho com ela que para mim foi um aviso, ela falando comigo que tinha ido. E foi assim, né. Como eu estava em Paracatu, não pude acompanhar, ir no sepultamento, velório, nada, né. Mas eu sei que a graça de Deus tem esses santos no céu intercedendo, né. Então esse foi a experiência que eu ido com elas. E hoje, não, pela graça de Deus, Só para gente encerrar, vamos falar então dos 25 anos do falecimento do padre Alfonso. e hoje, pra graça de Deus, nós estamos
vamos celebrar aqui os 25 anos de falecimento de Padre Afonso, né. E também foi uma bênção, eu tive a oportunidade de entregá-lo para Deus, de estar presente no momento da partida dele, e hoje 25 anos, né, de vamos celebrar da falecimento dele. E eu fiquei pensando, meditando no meu coração, pelo sim de uma pessoa e essa disposição dele de servir, né, Deus acolheu e fez um bem tão grande na vida da igreja, na vida das pessoas, que foi unindo pessoas de tantos lugares por uma pessoa que aceitou e apostou no bem. Deus fez essa maravilha acontecer. Então são 25 anos de falecimento dele e o povo ainda continua com essa chama viva dentro dele, né, do amor de Deus. E ver aí pessoas, né, igual Paracatu, nós viemos em 13 pessoas, também estava vindo um grupo de arinos, mas infelizmente não deu para vir porque o carro estragou. E tantos que estão unidos de várias paróquias, unido pela mesma fé, de de um Deus que ele nos apresentou, anunciou e nos fez experimentar o amor dele. E esse amor está vivo dentro de nós. Então, Padre Afonso, são 25 anos de vida com Deus, mas de um amor que ainda e de uma história que é tão viva e tão real e tão presente como, assim, ele, o que ele ensinou, nós estamos vivendo até hoje, né. É uma graça muito grande. Espírito Santo de Deus fortalecendo o amor, a alegria do coração dessas pessoas. Ele fazia com que a gente experimentasse o amor de Deus no coração. E isso transformava nosso coração e a gente era um instrumento para o outro, né. Quantas pessoas foi amada por Jesus, pela graça desse acolhimento de Padre Afonso. Quando ele faleceu, tinha um mês que ele estava falecido, deixei aqui Vitória e fui para Paracatu. Então eu sonhei com ele entrando na minha casa, e ele entrava e chamava: "Viva, viva!". Aí ele sempre me chamava presente de Deus, viva. E eu vim correndo, o sonho, abracei ele, ele pôs a cabeça no ombro, ele bateu na minha cabeça assim e falou: "Filha, Deus conserva no seu coração o dom de acolher. Quem acolhe santifica e quem é acolhido cresce". E eu acordei, e acordei como se eu estivesse vendo ele dentro do quarto. Então é isso, né, que ele sempre prevou e sempre mostrou pra gente que esse era o caminho, né, de amar as pessoas, não por interesse, mas por ser pessoa e por ser um filho de Deus. E é isso que eu hoje, até hoje, né, 25 anos, e Deus tem me dado a graça de continuar a minha missão, de levar esse amor de Deus, aquilo que eu recebi de Deus através dele, para as pessoas. E e com isso, por isso eu estou aqui também, né, testemunhar que vale a pena fazer bem, experimentar o amor de Deus e saber que Deus nos ama e que é bom conosco o tempo todo, né. E Ele tem feito maravilhas na minha vida.